Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve direito do consumidor, responsabilidade civil e segurança nas operações financeiras, especialmente diante dos golpes cada vez mais sofisticados que circulam por aí. Você sabia que os bancos e as instituições de pagamento podem ser responsabilizadas por prejuízos causados por golpes de engenharia social, como o da falsa central de atendimento? Pois é. A terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando há falha na segurança ou ausência de mecanismos eficazes para prevenir transações atípicas, essas instituições devem sim indenizar os clientes prejudicados. Para esclarecer essas e outras questões, eu converso agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Diego Nunes, que está aqui com a gente no STJ no seu dia. Seja muito bem-vindo. Olá, Tiago. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar aqui da programação de vocês e receber o convite de vocês para poder contribuir e participar. Obrigado. Doutor Diego, começa explicando para quem nos ouve, então, o que caracteriza juridicamente um golpe de engenharia social e como que ele se diferencia de outras fraudes bancárias mais tradicionais? Então, Tiago, essa é uma questão bem interessante com relação a esse termo, né? Golpe de engenharia social. Basicamente, a diferença é que a questão da engenharia social são esses golpes de fraudes que levam o consumidor a ser enganado por exemplo, situações de falsas centrais. E elas se diferem do golpe tradicional porque não envolve uma clonagem de cartão, uma falsificação de dados. É realmente um golpe de engenharia social. Ele é construído em um contexto social para enganar o consumidor, né? O usuário do serviço bancário. Então, basicamente, eles não fraudam uma conta, eles não fraudam os dados de cartão, eles não clonam. É essa a diferenciação. Ok. Essa recente decisão da terceira turma do STJ, ela reforça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nesses casos. O que exatamente significa também essa responsabilidade objetiva no contexto das fraudes bancárias? Bacana. Sim, essa decisão certamente reforça de forma contundente a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Sejam elas os bancos tradicionais, sejam elas as fintechs, né? Aqueles bancos digitais, que são consideradas contas de pagamento. O significado exatamente da responsabilidade objetiva é que estas instituições financeiras elas respondem independentemente de culpa. Então, caso o consumidor e o correntista venha a sofrer algum tipo de golpe de engenharia social, ela vai responder independentemente de culpa. Ela vai ter que provar, na verdade, que ela não teve culpa. Então, de qualquer forma, ela responde. Ok. E como que a súmula 479 aqui do STJ tem sido aplicada aí nos casos de golpe da falsa central de atendimento e quais são os critérios para afastar essa responsabilidade? É bacana. A súmula 479, ela é a fundamentação usada para essas decisões, tanto no âmbito do STJ, que é um tribunal superior que regulamenta, né, como o judiciário deve agir em casos do tipo, em casos em que envolvem esses golpes, essas fraudes praticadas por terceiros, e basicamente ela estabelece que os bancos eles respondem de forma objetiva pelos danos praticados por terceiros, né? Essas fraudes praticadas por terceiros, quando essas decorrem de falha de segurança. E é considerado, no termo jurídico também, um fortuito interno. E basicamente para se afastar, Tiago, essa responsabilidade, o banco ele vai ter que provar alguma das excludentes de responsabilidade. Então, ele tem que provar que não houve o defeito na prestação do serviço por ele disponibilizado ao seu correntista, ao seu consumidor, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para que esse golpe tenha ocorrido.
Então, é uma forma, é uma prova bastante difícil de ser realizada por parte das instituições financeiras, mas que fique claro que realmente é possível que o banco também tenha esse tipo de aparato para poder fazer essa comprovação. Doutor Diego, e em que medida o perfil de consumo do cliente pode ser usado como elemento jurídico para comprovar falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras? Esse é um ponto crucial das análises dos casos que chegam ao judiciário, né? Cada caso é um caso. E, basicamente, o perfil do consumidor ele é importantíssimo para a análise dos casos concretos que são levados à justiça, porque, basicamente, é ele quem vai ali demonstrar qual é o histórico financeiro daquele cliente, qual é a movimentação bancária que aquele cliente ele possui como perfil em via de regra. Então, esse histórico, esse perfil financeiro, esse histórico de movimentações bancárias, ele deve ser considerado e ele vai ser considerado para verificar se naquelas transações ali que estão atípicas a esse perfil, o banco ele descuidou de alertar o cliente, ele descuidou de bloquear essas transações, porque realmente, quando essas transações fogem a esse perfil do consumidor, o banco ele tem essa responsabilidade, ele deve fornecer meios de segurança para o consumidor não sofrer esse tipo de golpe. E quais são os principais desafios aí enfrentados pelo judiciário na análise de provas nesses casos, especialmente no que se refere à culpa exclusiva do consumidor? É um desafio bastante considerável, porque o judiciário ele vai precisar analisar o contexto da fraude, o comportamento do sistema bancário, o nível de segurança das operações. Ele vai ter que examinar também, com base nas provas que forem constituídas nos autos, a possibilidade de culpa exclusiva também do consumidor, caso o banco tenha ofertado e oferecido todo esse aparato de segurança. Se houver prova robusta que o banco cumpriu com seu dever de segurança e informação, essa responsabilidade aí das instituições financeiras pode ser afastada. Então, basicamente, o judiciário ele vai ter um desafio bastante considerável na hora de analisar todos esse aparato aí de documentação nos casos que forem levados ao judiciário. Doutor Diego, o senhor já comentou que essa decisão ela abrange também as chamadas instituições financeiras, né, que não são bancos propriamente ditos. Há alguma distinção entre elas e os bancos tradicionais quanto às obrigações de segurança previstas em lei, por exemplo? Não, o STJ também entende e existe já jurisprudência pacífica nesse sentido, de que tanto as instituições bancárias tradicionais quanto as instituições consideradas contas de pagamento, que são os bancos digitais, respondem pelas mesmas regras do CDC e estão submetidas também à súmula 479 do STJ, e as regras se aplicam de igual forma. Ok. E como que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, fundamenta aí essas decisões e qual que é o papel do parágrafo 1º desse artigo ao tratar da expectativa de segurança do serviço? O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, basicamente, ele prevê que o fornecedor de serviço responde pelos danos causados por defeito na prestação de serviço. Quando o cliente é submetido a esse risco de fraude sem que o banco tenha agido de alguma forma para interromper esse golpe, para não causar esse prejuízo ao consumidor, ele entende que isso se classifica como um defeito na prestação de serviço. E o parágrafo 1º do artigo 14 do CDC, ele define que o serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode legitimamente esperar desse fornecedor de serviço. Então, ele complementa o CAPT, que é o artigo 14 do CDC, com relação a essa responsabilização dos fornecedores de serviços. E do ponto de vista da jurisprudência aqui do STJ, quais seriam os elementos mínimos esperados nos mecanismos de prevenção e detecção de fraudes por parte das instituições financeiras?
O STJ ele entende que os bancos eles devem possuir ou devem agora investir também nesse aparato tecnológico com relação aos sistemas tecnológicos mais avançados e proativos, capazes de detectar operações fora do padrão do cliente com relação a valores, local em que a transação e estabelecimento de compra que está sendo realizado aquele pagamento. Então, valor, local, horário, a sequência, né? Transações em sequência também são consideradas informações válidas que o banco deve considerar. Então, o banco também deve ter sistemas que devem bloquear automaticamente essas transações atípicas ao perfil financeiro do consumidor ou exigir confirmação adicional. E hoje, Thiago, considerando toda essa questão digital, né, que a maioria ou todos os bancos hoje operam em aplicativos, existe também os celulares, SMS, e-mail. Esses sistemas eles podem ser mais efetivos para encaminhar esses bloqueios de transações atípicas. Então, o STJ entende que os bancos devem possuir isso. Monitoramento de empréstimos e pagamentos suspeitos por parte do consumidor, do correntista. Ele tem que emitir alertas de diversas formas, por múltiplos canais. Por exemplo, o aplicativo, como eu já falei, SMS, e-mail, ou até disponibilizar sistema de ligação para poder confirmar com o correntista se aquela transação que está sendo efetuada de fato é algo que ele deve suspeitar. E é isso. O entendimento do STJ é nesse sentido. Essa responsabilização dos bancos e das instituições de pagamento, ela pode de alguma forma incentivar melhorias aí nos sistemas de segurança ou afetar também relacionamentos com clientes? Sem dúvida. Essa responsabilização dos bancos e essa inclinação do STJ em proteger mais o consumidor, ela tende a pressionar o setor financeiro a investir mais em sistemas e tecnologias antifraudes e educação digital também, com campanhas e instruções sendo enviadas constantemente aos seus correntistas, aos seus consumidores, com relação a esses serviços e a essas diversas formas de golpe que estão sendo praticadas contra o usuário do sistema financeiro. E, ao mesmo tempo, isso pode fortalecer as relações de confiança entre os bancos e os clientes, e o consumidor tende a se sentir mais protegido com relação a esse serviço que ele contrata dos bancos. Agora, certamente que, por outro lado, existe também a questão do aumento do custo dessas instituições financeiras com os investimentos com relação a essas medidas de segurança, que é um movimento natural diante aí da evolução dos tipos e das fraudes digitais. Ok, doutor Diego Nunes, muito obrigado pela disponibilidade e participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço a você, Thiago, e é sempre com enorme satisfação colaborar com todos e os ouvintes também e participar aqui da programação de vocês. Obrigado. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.